Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edgar. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje o nosso conteúdo é concordância verbal. Eu peço que vocês assistam a videoaula até o final para compreender o conteúdo, certo? Então, vamos lá. O que é a concordância verbal? Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Mas como assim, professor? Eu ainda não entendi. Isso quer dizer que quando o sujeito da oração está no singular, o verbo também deve ficar no singular. E quando o sujeito está no plural, o verbo também ficará no plural. Simples assim. Vamos ver um exemplo. Os alunos saíram da sala. Aqui o sujeito, os alunos, está no plural. Portanto, o verbo também ficou no plural. O professor saiu apressado. Aqui o sujeito está no singular. E de acordo com a regra geral da concordância verbal, o verbo também ficou no singular. Mas além dessa regra geral, também existem outras regras especiais de concordância verbal que nós iremos estudar na aula de hoje. Vamos à primeira regra. Se o sujeito é formado por um substantivo coletivo, o verbo deve ficar no singular. Vocês lembram que substantivo coletivo é aquele que representa um conjunto de seres, de objetos. Portanto, se o sujeito é formado por um substantivo coletivo, o verbo deve ficar no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Aqui nós temos o sujeito a multidão. Multidão é um substantivo coletivo, representa um conjunto de pessoas, né? Portanto, já que nós temos um substantivo coletivo nesse sujeito, o verbo ultrapassou ficou no singular, certo? Vamos à segunda regra. Se o sujeito é formado por uma das expressões a maioria de, a maior parte de, grande número de, o verbo pode ficar no singular ou no plural. As duas formas estarão corretas. Vejamos o exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Aqui dentro desse sujeito, nós temos a expressão grande número, né? Portanto, o verbo ele pode ficar tanto no singular, como no primeiro exemplo, quanto no plural, como está sendo visto aí no segundo exemplo. Grande número dos presentes se retiraram, certo? As duas formas ficam corretas. Regra 3. Se o sujeito é composto, vocês lembram que sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Se o sujeito é composto e está antes do verbo, o verbo deve ficar no plural. Exemplo: Heloísa e Laura brincaram no parque. Heloísa e Laura é um sujeito composto, ele está aparecendo antes do verbo, portanto, nesse caso, o verbo ficará no plural. Brincaram. Regra 4. Se o sujeito é composto e está depois do verbo, o verbo pode ficar no plural ou concordar com o sujeito mais próximo. Vejamos o exemplo. Discursaram diretor e professores. Nesse caso, o sujeito ele está aparecendo depois do verbo. Portanto, o verbo ele pode ficar no plural. Ou ainda, discursou o diretor e professores. O sujeito aparece depois do verbo e o verbo ficou no singular. Portanto, se o sujeito está aparecendo depois do verbo, o verbo ele pode ficar ou no plural ou concordar com o mais próximo a ele, como aqui no último exemplo, certo? Ficou no singular. Portanto, essas foram as principais regras de concordância verbal. Eu espero que vocês tenham entendido, realizem as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição.
Um abraço e até a próxima.